E aí, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Hoje eu tô aqui no lugar diferente, né? Não tô geralmente onde eu gravo os vídeos. E não estamos com muitos assuntos, né, cara? O Vasco hoje continua em busca do treinador, né? Saíram algumas especulações. Vamos lá, quem puder deixar o like, se inscrever, compartilhar. Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês estão achando do canal, se vocês estão gostando, se estão achando legal, tá, galera? E vamos lá. Saíram algumas especulações no Sport TV, né? No programa Redação Sport TV, que o Fernando Diniz tinha pedido um salário de 2 milhões de reais, né? Para poder acertar com o Vasco. Cara, isso é surreal, né? Para um treinador com os trabalhos ruins que ele vem nos últimos times, inclusive também na seleção brasileira. Parece que a seleção brasileira ela eleva o nível do treinador, mesmo o treinador fazendo campanha ruim, né? A gente vê aí o Dorival Júnior, o salário que ele pediu para acertar com o Corinthians, apesar do Dorival vir de bons resultados, né? Então, já o Fernando Diniz, a gente já estava mal no Fluminense, né? E depois que saiu da seleção também ficou mal aí no Cruzeiro, e pedindo um salário considerado, na minha humilde opinião, muito alto pelos títulos que ele tem, né? Tem alguns campeonatos cariocas, tem uma Libertadores, tem uma Recopa, é claro, mas o salário de treinadores no Brasil está muito inflacionado. Então, não sei se por esse valor o Vasco vai fechar com ele. Já saíram algumas notícias também de fontes aí não muito confiáveis que ele tinha aceitado, parece que reduziu o salário, já tinha mais nada oficial, o Vasco nenhuma fonte aí no GE, nada do Vasco, nada aí de mais conclusivo. Então, a princípio, a gente continua sem treinador. Galera, falando aí um pouco de campo e bola, né, que é o que é mais importante aí para nós torcedores. O Vasco vem daquele processo aí, daquela batida de vários jogos fora de casa, como eu já tinha falado aí em alguns vídeos do canal. O Vasco pegou o Cruzeiro, né? O Vasco pegou o Operário, o Vasco pegou o Palmeiras, era mando do Vasco, mas o jogo foi fora, quer dizer, desgaste de viagem, tudo, o clima lá em Brasília é completamente diferente do Rio. E aí a gente ainda tem nessa sequência aí mais 3 jogos fora, né? Que é o Vitória no Barradão, o Lanús, a gente tem o Porto Cabedelo, agora quarta-feira na Venezuela. Nós temos o Vitória no domingo e nós temos depois o Lanús na Argentina. Então são esses 3 próximos compromissos do Vasco fora de casa. Falando aí dos jogadores, né? O Lucas Freitas realmente ele teve uma contusão, né? Eu até anotei aqui, porque não é fácil, tá? Ele teve uma contusão na faísca plantar do pé direito. O clube não deu nenhuma previsão de retorno. Parece que ele já até voltou para o Rio de Janeiro para poder tratar. E o Lloyd, ele teve um pequeno desconforto, né? Mas não preocupa. Ele inclusive seguiu viagem para a Venezuela com os demais jogadores do time. E o Felipe ele convocou para o lugar do Lucas Freitas o Lincoln, né? E parece que ele levou também o Zuccarello. Foram os 2 jogadores aí que estão completando aí a lista, segundo fontes daí do Net Vasco. Eu não sei se realmente isso vai acontecer, mas o Lloyd já foi uma informação até do Vasco que ele seguiu viagem. E o Lincoln acredito que sim, porque como o Lucas Freitas voltou, ele vai subir ele vai mandar o Lincoln, né? E aí o Zuccarello espero que seja realmente verdade, para ele poder ter mais oportunidades nesse time aí, titulado no elenco, né? Para que ele possa ganhar cada vez mais rodagem
que eu acho que é um jogador muito promissor aí, que caso o Payet realmente não renove no final de julho, ele seja um jogador também. A gente não sabe a situação do Coutinho, né? Hoje até saiu que ele está negociando já com o Aston Villa. Pode até que ele rescinda o contrato lá e aí ele assine um contrato em definitivo com o Vasco. Claro, não sei como é que vão andar as negociações. Mas o Zuccarello realmente é um garoto que pode ser ali, junto com Estrela, futuros meias do Vasco. Então, voltando aí aos jogos, como eu falei, o Vasco pega o Porto Cabedelo, quarta-feira, Vitória no domingo e Lanús na próxima quarta-feira. E aí temos 2 jogos da Sul-Americana e 1 do Campeonato Brasileiro. Muita atenção, galera, no Campeonato Brasileiro. Eu tenho falado isso já há algum tempo. Hoje temos 2 jogos, Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Dependendo de combinações do resultado, o Vasco vai ficar em 15º lugar no campeonato. Hoje a gente já está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Entendeu? Então, assim, próximo jogo com Vitória é fora de casa. Depois disso, o Vasco vai ter um certo refresco, tá, galera? Porque aí a gente pega uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 jogos no Rio de Janeiro, tá? Sendo que um desses jogos, o Vasco joga no Maracanã contra o Fluminense, com o mando de campo do Fluminense. E aí a gente já tem um descanso do elenco, descanso de viagem, muito mais tranquilo, você provavelmente dorme em casa, mas assim, são 8 jogos que o Vasco vai ter em 25 dias, tá, galera? A maratona continua. Pra vocês verem, dia 7, quarta-feira, Porto Cabedelo, dia 10, Salvador, 18h30 contra o Vitória, dia 13, 3 dias depois, Lanús, na Argentina, depois, 4 dias depois, o Vasco volta a jogar em São Januário, dia 17 de maio, contra o Fortaleza, 6h30. 3 dias depois, o Vasco decide a sua vaga na Copa do Brasil contra o Operário, dia 20, 7 horas da noite. Pega o Fluminense no Maracanã, dia 24/5, 6h30. Volta a jogar pela Sul-Americana contra o Melgar. E aí, provavelmente, dependendo dos resultados, contra o Porto Cabedelo, contra o Lanús, decidindo a classificação, né, contra o Melgar. E dia 31/5, o Vasco fecha o mês, 8 jogos em 25 dias, jogando contra o Bragantino em São Januário. Então, assim, jogou essa quantidade de jogos aí fora de casa, mas também vai ter uma sequência de 5 jogos no Rio de Janeiro sem precisar viajar. Galera, é isso aí, não tem muito o que a gente passar, né? Eu queria só dar uma pequena observação com relação ao Diniz, tá? O Diniz, ele comandou o Vasco em 2021, não conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento. Ele comandou o Vasco em 12 jogos, foram 4 vitórias, 5 empates, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, tá? Um aproveitamento de 41,67%. Vamos ver o que vai realmente se decidir nesse futuro, se ele vai fechar com o Vasco ou não. Provavelmente quarta-feira quem vai estar é o Felipe. Então vamos ver como é que o time suporta aí na Sul-Americana, para poder depois voltar, se concentrar no Brasileiro, depois Sul-Americana novamente. Galera, um abraço aí, peço realmente quem pudesse compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, para poder realmente a gente tentar chegar em mais vascaínos. A gente aqui não comenta notícia, a gente não crava jogador. Aqui é mesmo papo de torcedor para torcedor, dia a dia do Vasco, os jogos, que a gente está achando. Espero que vocês estejam gostando do canal. Um abraço, galera.